começou, bendita hora. Atenção, essa cornetinha anuncia para o Brasil inteiro que começou o melhor programa da tarde. Melhor programa, não adianta. A gente tava falando isso antes aqui, ó. Procura aí, ó. Nem vou falar as televisões, mas procura se você vai achar a coisa tão boa quanto ela. Vocês têm que saber que tem 2 critérios para participar do programa. Pois não. 2 critérios, a gente leva muito a sério. Primeiro tem que ser inteligente, a gente não... E tem que ser inteligência de verdade, não artificial. Não artificial. Ótimo. E o segundo critério, que é o mais importante, tem que ser bonito. Não pode vir gente feia aqui, não pode vir gente feia. Não pode, olha aqui, ó. Não, tá vendo? Ó, só olhar, só olhar. Não, só olhar, só tem gente bonita, não tem jeito. Eu falo sempre, o pessoal fala assim, ó, o pessoal às vezes fala assim, padre, posso ir no programa? Eu falo, ó, falar uma coisa pra você, não pode, que você é muito feio. Isso é mentira, viu, gente? Isso é mentira, é brincadeira. Que eu falei esses dias me xingaram, desculpa, doutor. Ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui quem vai fazer o programa. Daniel Rochel, grande psicólogo, muito obrigado. Muito bom sempre estar aqui com você. Ai, muito bom você estar aí, muito bom, Daniel, obrigado mesmo. Doutor Henrico Mizassi, olha aqui, advogado, gestor público, uma inteligência, um coração enorme, muito obrigado. Obrigado, padre, muito eu que agradeço pelo convite. Obrigado mesmo, viu? Carol Lima, nossa diretora, olha, diretor de empreendedorismo feminino da Abrad, né? Abrad, isso mesmo. Obrigada, padre. Obrigado, viu? Mas muito obrigado mesmo, viu? E a grande atriz, apresentadora Ana Paula Saad, muito obrigado. Obrigada, é uma honra estar aqui, na sua presença, presente de todos vocês. E na Rede Vida, bendita hora. Bendita hora, obrigado. Vai começar. Eduardo. Que beleza, é muito bom, viu? Vamos ver aqui, gente, ó. Tem muita coisa pra gente conversar. Começamos então aqui, ó, já conversando. O lado positivo, jogar tudo pro alto. Olha, Daniel, então, tem um lado positivo? Joga tudo pro alto, vou viajar e só volto em outubro. Então, eu acho que, assim, não tem um lado positivo em você jogar tudo pro alto. Mas você imaginar se jogando tudo pro alto é uma coisa boa, porque você começa a repensar o que está acontecendo na sua vida que você precisa mudar. Então, quando você vê que tem coisas na sua vida que não estão bem estabelecidas, a imaginação vai te ajudar a pensar o que pode acontecer se eu mudar as minhas atitudes, fazer novas escolhas, porque daí você começa a se planejar nesse sentido. Toda mudança brusca pode causar um sofrimento emocional, então precisa de planejamento. Pessoas que mudam de repente, jogam tudo pro alto, elas fazem isso por uma impulsividade e não olham para as consequências. E isso pode trazer um adoecimento psíquico. Então é importante. Ela, quando pro todo, isso, pro todo que está né? em Porque volta. A gente tem que ter responsabilidade emocional, né? Sim. Então, até assim, com o meu trabalho, pensando nessa questão social, eu não posso incentivar a jogar tudo pro alto. Acho que tem que ter um planejamento antes disso. Porque pode ser, o que é jogar tudo pro alto? Às vezes largar a família, às vezes pedir demissão do emprego porque não está gostando, Então, você tem que se planejar para isso. Né? 2, um plano B. Né? Tudo tem que ser com plano B. Não é assim, simplesmente vou pegar a mala e não volto mais para casa. Isso mesmo. Então, assim, a imaginação te ajuda. Se eu jogasse tudo pro alto, onde eu gostaria de estar, fazendo o quê? Isso no plano da ideia. No plano da ideia. Da ideia, tá. Aí, então já sei. Se eu não tivesse nesse trabalho, eu gostaria de estar fazendo uma outra coisa. O que eu vou fazer a partir de agora para chegar naquele lugar? Aí você começa um planejamento, uma mudança de conduta para você trilhar esse caminho com qualidade de vida e não adoecer. Porque você vê até algum tempo atrás, teve muito essa febre dos cursos de coaching, né? Sei, que eles falavam, larga tudo, muda de vida, foco no positivo. E tiveram pessoas que fizeram isso e adoeceram depois. Porque terminaram o casamento, largaram de emprego. Sem pensar nas consequências. Emocionais. Responsabilidade emocional é muito importante, não para só consigo, mas com certeza para todo o entorno. Se você, família, tem filhos, como é que você vai jogar tudo pro alto? Você vai estar sendo um egoísta, né? Todo mundo tem vontade de falar, eu acho que eu queria fazer outra... Todo mundo acha que todo mundo tem isso. Eu acho que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, tá? Mas eu acho que imaginar, pensar, planejar, né, é interessante. E aí que entra também você procurar um
psicoterapeuta para você poder falar sobre esse desejo de jogar tudo pro alto. Porque por trás disso existe uma insatisfação, uma frustração, né, uma expectativa, tudo isso precisa ser conversado para também você não jogar tudo pro alto, imaginando que aquilo vai ser daquele jeito, fantasiando uma coisa que não existe. Porque às vezes vai além, né? Às vezes fica na fantasia. Na hora que você cai na realidade, quando você joga realmente tudo pro alto, você vê, poxa, não era tudo que eu estava pensando lá, porque aqui tá muito ruim. Exatamente. E você carrega consigo os problemas para qualquer lugar que você for, né? Então você tem que trabalhar os bloqueios, ver por que hoje a sua vida está de um jeito que você não está aceitando, não está gostando. Isso tudo vai ser trabalhado para você conseguir reunir instrumentos para mudar a sua vida. Eu jogaria tudo pro alto se eu tivesse ganhado os 300 milhões da Mega. Aí dá para jogar tudo pro alto. Você joga tudo pro alto com 300 milhões, é uma beleza. Nossa, com certeza. E acho que todo mundo tá querendo. Vamos ver aqui, ó. Muito bem, ó. Vamos. Quem tem o direito de decidir o quê? Você pode ou não falar na internet? Vamos. E aí, essa discussão, doutor Henrique, nosso grande advogado, então. Eu sempre digo assim, todos os meios de comunicação, eles são regulados, né? Televisão é regulado, rádio é regulado, jornal é regulado. A internet não tem uma regulação e, de repente, todo mundo pode falar o que quiser, todo mundo pode ser o que quiser também na internet, né? Acho que tem que, padre e colegas, separar dois aspectos dessa questão. O aspecto propriamente moral e o aspecto jurídico, né? De política. Do ponto de vista do aspecto moral, essa questão tem a ver com a grande questão da liberdade de expressão, que é um ponto fundamental da nossa sociedade, da nossa vida democrática. E você pode fundamentar a liberdade de expressão em duas vertentes, em dois fundamentos bastante distintos. Você tem o fundamento, vamos dizer assim, relativista da liberdade de expressão, que quer dizer o seguinte, olha, a verdade não existe, então na verdade não existe o que é mais verdadeiro, não, cada um tem a sua opinião, então todo mundo tem que falar. Esse é um fundamento relativista para a liberdade de expressão. E tem um fundamento mais, com o qual eu concordo, enfim, mais cristão, eu posso dizer assim, mais católico, que é o seguinte, olha, a verdade existe, mas nenhum de nós tem a posse dela completa. A posse da verdade, é verdade. Ou seja, cada um de nós que está sentado aqui nessa mesa vê o padre Juarez de uma perspectiva até física diferente. Isso, é verdade. E de acordo com a experiência que nós temos com o senhor, cada um tem uma visão acerca do senhor e te conhece uma certa faceta do senhor. Nenhum de nós consegue esgotar o objeto padre Juarez. Então, esse outro fundamento para a liberdade de expressão significa o fundamento do seguinte, olha, a verdade existe, mas nós, seres humanos... A verdade é absoluta, ela é objetiva, não é relativa, mas a nossa capacidade individual de apreendê-la é limitada. E, portanto, é conveniente para que nós, como sociedade, tenhamos uma liberdade de expressão para que as diferentes perspectivas possam ser colocadas na arena do debate, na arena pública, e assim nós possamos chegar mais perto daquilo que é o bem, daquilo que é a verdade. Então, do ponto de vista do da moral, o que pode ou não ser dito na internet depende muito de uma consciência retamente formada. De quem está falando. De quem está falando, buscar genuinamente a verdade. E isso é muito engraçado, porque criou-se no ambiente da internet uma coisa que parece que as regras morais se suspendem. Sim, né? Isso mesmo. Então, tipo, eu não vou te encontrar na rua e te xingar. Mas na internet parece que eu posso fazer tem uma suspensão imediata das regras morais. Mais corajosas. Ficam corajosas no mau sentido, no mau né? sentido, Mas exato. covardes, eu acho. Não, eu acho mais totalmente. covardes. Eu acho ao contrário. Esse, padre, é um fenômeno que eu acho que nós precisamos... Mas a coragem no sentido de eu vou falar o que eu quiser e depois eu me escondo atrás de um perfil, né? Mas isso é algo que eu acho que, da nossa parte, né, nós temos uma responsabilidade de conscientizar as pessoas disso, né? Aquelas pessoas de boa vontade, retas. Olha, na internet, aquilo que se diz, as regras morais que incidem na vida real incidem na internet. Você não acusa alguém levianamente, sem provas, na vida real. Por que você pode fazer na internet? Então, acho que tem uma educação moral para a gente entender isso.
E quando eu digo a gente, somos nós mesmos, né? Nós mesmos, se não nos policiarmos, a gente fica muito mais relaxado com a nossa própria moralidade na internet ao falar, ao expor, ao acusar. Outra questão é a questão jurídica, que para mim é mais complexa. Sei. Questão jurídica porque, assim, quando você pergunta o que pode ou não ser dito na internet, a segunda pergunta, né, talvez até mais fundamental do que essa, é quem decide isso, né? Isso. E o quem decide isso é uma questão que tem repercussões tremendas. Você vai falar, olha, não, quem decide o que pode ser dito ou não na internet é uma agência reguladora. Ou quem decide o que pode ser ou não, né, é o judiciário. Ou é o Congresso Nacional. Qualquer órgão que você arvore no direito de decidir sobre o conteúdo do que pode ser dito ou não de uma maneira ampla e restrita, você tem riscos envolvidos nisso para a própria liberdade de expressão. Que pode ser uma censura. Que pode acabar sendo uma censura, até às vezes na boa vontade, mas assim, do ponto de vista institucional, a quem designar essa função é uma questão complexa. Então, hoje, a minha opinião é essa, eu sei que isso é um tema extremamente delicado e polêmico e em aberto, mas eu acredito que nós precisamos, mais do que criar um órgão que regulamente o que pode ou não ser dito, é nós mobilizarmos instrumentos jurídicos que muitas vezes já existem, que precisam ser um pouco atualizados, para coibir abusos da liberdade de expressão. Sim, porque você pode usar a liberdade de expressão e ter um discurso racista. Você pode ter um discurso racista, você pode imputar falsamente um crime a alguém, você pode... Um discurso de ódio, uma coisa assim. Exatamente. Né? Então, você tem instrumentos, os três mais conhecidos são aqueles do Código Penal. Injúria, difamação, calúnia. Calúnia. Né? Então, mais do que uma censura ampla, já estou até falando, uma regulação ampla por parte de um determinado órgão, que seria, na minha visão, colocar hoje muito poder para um determinado órgão, é importante que a gente calibre melhor instrumentos para coibir esses abusos da liberdade de expressão que existem, né? A liberdade de expressão, na nossa visão, ela se fundamenta numa busca genuína pela verdade, como a gente estava dizendo antes, né? Por que nós temos liberdade de expressão? Porque é conveniente para a sociedade que cada um possa expressar a sua opinião, porque na medida em que a gente estabelecer um diálogo livre, é mais provável que a gente chegue em boas decisões, em boas leituras. Então, existe uma ética por trás da liberdade de expressão que precisa, esse aspecto moral que precisa ser ressaltado, e do ponto de vista jurídico e político, eu acredito mais em coibir pontualmente com instrumentos que já existem e que talvez precisam ser mais calibrados, e sempre lembrar que a internet, isso já está na nossa lei, mas precisa ser mais implementado, não pode existir anonimato. Sim, nem anonimato, nem é terra sem lei. Não é terra sem lei, não é terra sem lei porque existe lei para que você possa ser penalizado, você possa responder diante por aquilo que você falou, por aquilo que você tem responsabilidade moral e jurídica sobre as suas palavras, seja elas na vida fora das redes, seja na vida das redes. Eu acho que nós, no Brasil, a gente tem uma legislação interessante. Aliás, vocês viram que absurdo daquele argentino, mais uma vez um argentino, que tira foto de uma criança lá em São João del Rei, lá em Tiradentes, e depois diz, vou levar para ser, talvez, para ser escravo. Aqui tem muitos negritos para ser escravo. Tá preso, né? Tá preso e tal. Mas os argentinos não aprendem, porque já foi feito, aquela moça também há pouco tempo foi liberada. O rapaz do avião também fez isso. O rapaz do avião também, então, exatamente. Não é possível. Todos argentinos. Todos argentinos. Aí depois a gente fala, vocês não gostam de argentino por quê? Por quê? Vamos ver os impactos do etarismo feminino. Ana Paula, vamos lá. Etarismo feminino é diferente do etarismo masculino, então. Eu acho que tem um peso muito maior para a mulher. Eu acho que sempre teve. Sempre teve, desde sempre. E hoje que estamos abrindo mais esse leque para falar um pouco mais do etarismo, para falar que as mulheres... Porque antigamente, mulher de 40 anos, ela já era considerada velha.
né? Ela já estava em casa, ela já não trabalhava. Vamos botar aí para 30, 40 anos, 50 anos para trás, como que se revolucionou essa coisa da mulher sair, trabalhar e ter sua própria independência, o que a gente só foi conseguir há muitos anos depois dos homens. E de forma muito custosa, porque custosa. As primeiras mulheres que saíam para trabalhar eram mal vistas. Não, as primeiras que saíram foi porque começaram as guerras e os homens precisaram ir para as batalhas e as mulheres tiveram que tomar o lugar dos homens nas indústrias. Isso. Porque senão a vida Senão não continuaria. Parada, é verdade. Então elas começaram a fazer o papel do homem e começaram a se empoderar. E aí veio o feminismo, aquela coisa da queima do sutiã e tudo. E daí em diante, mas isso aí muito lá atrás. Mas não era se falado ainda, então, do etarismo, né? E quando a gente chega a partir dos 45, é considerado aos 45 anos de idade, eu estou com 47, que você entra numa fase de etarismo, mas que você está completamente ativa. Sim. Que você está disposta, que você pode trabalhar, que você pode ser mãe, que você pode conciliar casamento, maternidade, trabalho, amigos, lazer. Você não pode simplesmente, agora eu tenho que me aposentar, eu tenho que morrer, eu tenho que ficar dentro de casa, lendo gibi, porque eu tô velha, porque com 40 e poucos anos, com 50, né, o etarismo para 45 e diante, vamos botar mulheres de 50, né, vamos começar, tô com meio século de vida. Eu não acho que seja interessante você colocar a mulher numa posição dessa. Se ela quer continuar e acha que está apta a continuar, eu acho que o mercado de trabalho tem que abraçar. Tem que abraçar. Eu acho que o marido tem que apoiar. O marido tem que apoiar. Porque 45 anos para homem, 50 anos tá para... Não, e a coisa fala, a própria sociedade fala, olha, o homem com 50 anos fala, ele como que é? Coroa. É o coroazão. Coroa inteiro. Enxuto. Um coroa enxuto. Olha, conservar. A mulher... É velha. É velha. É velha, porque assim. eu sofri um cancelamento na internet que eu fui chamada de tudo que é nome de bonita pra baixo. Que eu vou falar né? De bonita pra baixo. Absurdo, olha que absurdo. De velha, de maracujá de gaveta, o que ela tá pensando que ela é, como que ela pode achar que ela vai conseguir algo assim assado com essa velha. Se encontram mulheres na esquina melhor que ela. Gente, é um absurdo que eles fazem. Assim, não me incomoda, eu dou risada. Eu acho que é mais mulher. Geralmente é mais mulher. E eu acho que são as mais frustradas. Mulher é mais cruel pra xingar a outra. São as mais frustradas. Aqui não tem coragem de encarar a idade, de encarar os problemas que nós temos com o etarismo, porque vem a perimenopausa, a menopausa, né? Você sabe disso. É uma mulher também. Sim. Então, aqui tá do meu lado para me dar esse apoio de que a gente passa por muitos altos e baixos hormonais. Isso. E continuar lutando, batalhando, vencendo, erguendo a família, erguendo impérios, né? É verdade. Sabe? Não é fácil. E as pessoas descendo o pau. E a mulher ainda tem que, além dela ter fazer tudo, ela tem que amar a família, manter o emprego, manter o marido, ficar bonita, ficar tudo isso. Ela ainda tem que estar bem para todo mundo, porque... Passando por uma fase que é muito complicada, onde ela está saindo de uma juventude viçosa, mudança de pele, mudança hormonal, mudança da textura do cabelo. Tudo isso existe por quedas de hormônio, que isso é natural. Os homens também têm, né? Tem também. Essa parte, mas não é tão visada como a mulher. A mulher, ela é sempre um alvo mais forte e está sempre sendo uma flecha atirada. Então, assim, é uma coisa que eu acho até triste. Eu acho que isso poderia ser mais aberto e as pessoas entenderem que todo mundo vai envelhecer. E se a gente chegou num ponto de envelhecer, é porque Deus nos deu a graça de vivermos mais e porque temos missão aqui. Viver mais, porque ninguém morre sem cumprir sua missão. Né? Então, a gente tem que entender. Agora, ser avacalhada, ser chamada de velha com 47 anos, eu não me sinto velha. Eu posso me sentir madura, sábia, mas não velha. Mas o que eles acham a partir de 40 anos é que é uma mulher que ela pode simplesmente, assim, pra eles é pra morrer. É pra morrer, ela não serve pra mais nada. Mas é o peso estético em cima da mulher. Você vê até na televisão,
muitas mulheres maduras que acabam desaparecendo. Porque não tem mais como fazer papel. Espaço, não tem mais papel. Não tem mais papel das para elas. atrizes, São apresentadoras. pouquíssimas que conseguem aí, vira de mãe vira avó, e depois faz talvez aquela velhinha bisavó gagá, alguma coisa assim. Mas elas somem. Enquanto a beleza está, elas estão ali quando elas são sex symbol, as principais, lindas. Quando chega uma certa fase, troca-se. Se colocam novas. Porque isso é etarismo. Isso é o alvo direto do etarismo. Porque se você não consegue adquirir ferramentas para se manter exatamente como a sociedade quer te julgar, você tem que se sentir bem como você está. Eu me sinto muito bem como eu estou. Eu acho que eu estou ótima. Eu tenho que ter ruga sim, eu tenho que ter... Você não tem ruga nenhuma. A gente tem que ter, porque a gente vai ficar sem expressão. Não, eu sou uma atriz, uma pessoa vai ficar lá sem expressão, parecendo uma cara de cera. Como assim? Você entendeu? Aí fala, porque ela nem Botox nem Botox tá vencido. São coisas assim que eu leio, que eu dou risada. Eu tô amando, eu dou risada. Internet é aquela coisa da internet, né? Todo mundo fala o que quer e geralmente fala daquilo que a pessoa, dos tá seus incomodando a ela. Que ela está incomodada com ela. E ela mesma. está envelhecendo também. E depois é o seguinte, vamos falar a verdade, é um bando de despeitado que quer xingar todo mundo. Que é isso? Tem gente que me xinga aqui até... Mentira! Você não imagina isso. Então vamos... Imagina, gente. Me xinga até... Se me xinga aqui até não vai xingar você? Olha, tá doido. Que coisa mais feia. Não. Delícia esse cheirinho, meu Deus. Você não está tomando café por quê, Ana Paula? Eu estava explicando pro doutor aqui que eu só posso até meio-dia. Não vem coisa não. Não tá posso. parecendo coisa de velha isso. Mas você tá vendo? Olha como Mas ele deve ter uma explicação para isso. Existe isso do café para algumas pessoas agitar mais, não deixar relaxar você como médico, como psiquiatra, como psicólogo, né, que tem sim, mas tem muita gente que fala até... Chega paciente pra você e fala, todo mundo tô dormindo. E aí, quantos cafés você tá tomando por dia? Então pessoas mais ansiosas realmente não podem. Eu tenho total ansiedade. Você não tem nada de... Vamos ver aqui quem vai escolher a música para terminar o programa hoje. Atenção, vamos ver aqui. Você, doutor Henrico, escolha a música. Que lindo. Como é que funciona isso? Escolha uma música da sua vida, a música que você gosta, a música que você fala, nossa, a música é muito bonita, te marcou e tal. Pra gente terminar o programa hoje, fala. Na sua cabeça, vem. É pressão mesmo, pressão. Uma pressão grave. Fala, pode falar. Eu vou colocar a música Home. Casa. Home. Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Nossa, que chique, Não, gente. muito Pelo amor de chique. Deus. Ele sabe qual é. Nossa senhora, tá vendo? Seu inglês tá perfeito. Perfeito, arrasou. Você morava nos Estados Unidos, não morava? Eu moro Você mora nos Estados Unidos? Eu tô passando Você mora onde? Los Angeles. Los Angeles. É muito chique, gente, olha aí, tá vendo? Você mora nos Estados Unidos, é verdade, é verdade. Moro. Grande atriz e olha, faz um trabalho muito bonito. Muito obrigada. Olha que beleza. Representatividade e liderança de mulheres negras na comunicação. Hoje a gente só está falando de mulheres hoje. Mulheres, claro, temos que falar, né? O tempo todo. Eu sou diretora de empreendedorismo feminino da ABRAD. A ABRAD, para quem não conhece, é uma associação. A ABRAD significa o quê? Associação Brasileira de Agências Digitais. Demais. Isso, são 17 anos já que tem a associação, então ela nasceu com esse objetivo, para apoiar todos os comunicadores, né, e além, claro, né, de gerar networking, apoiar juridicamente, financeiramente. Eu tô falando dela, mas você também tá tomando café. Não tô tomando café, tomei muito café hoje. Olha que absurdo, as duas fazendo desfeita. As duas fazendo desfeita do café, mas depois eu vou tomar esse cafezinho. Depois do meio-dia, para mim, o café vira um veneno. Até o meio-dia, tá ok, mas depois do meio-dia... Então, agora na próxima quinta-feira, dia 28, a gente tem uma pauta, né, com a Daniela Torres, que a Daniela é super especialista em comunicação antirracista. Ela é maravilhosa, é um evento gratuito. E o ABRAD delas é justamente esse evento onde a gente traz a representatividade feminina para o palco, para o centro. O que é muito importante, é um evento só para mulheres. Então, essas mulheres que são
líderes de agência, né, e que trabalham em agências de comunicação. Estão à frente, exato, né? Estão à frente. Sendo protagonistas. Exato, então a gente precisa trazer esse protagonismo feminino. Aqui, e interessante, porque existe também uma diferença dessa representatividade negra também. Exato, né? exato. E isso com certeza, né? Eu acho que... não tenho tanto lugar de fala para dizer isso, mas sou mulher e sou empreendedora também, então é super difícil empreender no Brasil, a gente sabe disso. Sendo mulher e tendo também alguns preconceitos, como estávamos falando aqui agora há pouco. Exatamente, que entra, né, nessa parte, né, de ser velha, de passou da idade, ou ser negra. Ou ser negra, exato. Isso está incumbido nessa nossa sociedade que precisa abrir a cabeça. E a gente, como comunicadores, né, acho que o nosso principal objetivo é trazer, não só dar luz ao tema, mas de fato dar voz e ouvir também. Porque uma coisa é você dar a voz, outra coisa é você ouvir, né? Então é super importante a gente ter esse espaço, e esse espaço vai ser conduzido, como eu já disse, pela Daniela Torres, que tem o arroba dela, @negraparda, que ela tem um trabalho incrível. @negraparda. Isso. Ela tem um trabalho incrível, né? É escritora também, enfim. E tá bem envolvida, né? Tá bem envolvida nesses projetos. Há bastante tempo já, e vai ser na quinta-feira. Quinta-feira? Agora às 11 da manhã, dia 28 de maio. Onde? Isso. Vai ser via Zoom. Sim, mas as inscrições abrade.com.br. Ah, é na Abrade mesmo. Isso. Abrade.com.br. Qualquer pessoa pode fazer inscrição. Mulher. Sendo mulher. Você viu que aqui a gente tá... pra mulher. Exato. Sem querer avacalhar, não. Né, se conectar e fazer um mundo de força. Isso mesmo. Se conectar e fazer um mundo de força. Eu acho que é importante também, né, mencionar isso. São 23%, segundo um estudo interno, né, da associação, 23% de mulheres que estão à frente das agências. Então, é um número ainda muito pequeno. Pequeno demais. Minúsculo, com certeza. Com certeza. E é muito importante que a gente consiga ampliar ainda mais, né, esse espaço e que as mulheres também tragam suas ideias, suas dores. Inovações e todos esses caminhos para essa comunicação. Porque tudo isso é importante que com essa junção possa se criar uma coisa mais forte ainda. Triplicar esse número. Vocês viram o filme? Vocês assistiram já? Tem um filme na Netflix que ele é um remake de um filme do Mel Gibson antigo, chama Primeiras Damas. Primeiras Damas é muito interessante. Ele bate um homem que bate a cabeça, né? E ele acorda num mundo que tudo aquilo que o homem faz com a mulher são as mulheres fazendo com o homem. Então, aquela coisa muito interessante, aquela coisa de fio-fio na hora que passa, aquele negócio de querer levar a mulher para a cama para dar promoção, né? Então, tudo isso é a mulher fazendo com o homem, ou seja, usando a sexualidade, o sexo da mulher. A sedução, né? Então é o contrário, mas muito interessante. Esse filme é um filme antigo do Mel Gibson, mas agora tem ele na Netflix com aquele Sacha Baron Cohen, aquele que é o Borá, né? Aquele que faz o Borá, que fez o Borá. Então, o filme é muito... É um filme de comédia. É um comédia, mas é muito reflexivo. Porque ele bate a cabeça e acorda num mundo que é um mundo paralelo em que as mulheres... Então, o chefe dele... Começa a assediar, né, e tudo. Então, aí, de repente, ele chega em casa, é a mãe que está deitada no sofá, assistindo um jogo e tal, aquela coisa, né? Mandando o pai fazer as coisas. Inversão de papéis, né? Inversão de papéis, mandando o pai fazer as coisas. Vai lá na cozinha, não sei, do jeito... Muito interessante mesmo. Mas é interessante também, né, Padre, que eu acho que é importante também que a gente tenha, assim, por mais que tenhamos toda essa violência contra a mulher, tudo isso, eu acredito muito que a gente está conseguindo mudar um pouco o cenário. Isso é muito bom. Tendo um pouco mais de voz, até na internet mesmo, com o apoio das redes sociais, né? Eu conheço mulheres muito fortes, muito poderosas, conheci uma aqui hoje também, então eu acho que a gente tem, né, um caminho ainda muito difícil pela frente, mas ao mesmo tempo eu acho que as coisas estão caminhando. Embora tenhamos aí um número de feminicídio muito gigantesco. Muito grande, né? muito até grande. junto, porque não tem como, gente. É impressionante. Ainda se mata demais. Aonde estamos, né? Ainda se mata demais. Né? No cérebro bem primata. Vamos muito evoluir. Vamos lá. Aí, doutor, vamos ver aqui, ó, gente. Importância do diálogo entre governo e sociedade.
doutor Henrico. O doutor Henrique trabalha é um grande advogado, mas é um gestor público também, né? Essa coisa, se de repente o governo, ou o governante, ou o político em si, perde esse contato, perde o sentido também dele ser Perde político, totalmente, né? perde totalmente. Eu estava até há pouco tempo atrás à frente como secretário da Casa Civil aqui da Prefeitura de São Paulo, e uma das responsabilidades da Casa Civil aqui é justamente fazer essa interlocução entre a Prefeitura, o governo e a sociedade civil organizada. Mas se o senhor me permitir, padre, e os colegas, eu acho que até invertendo um pouco a lógica, que eu acho importante a gente falar, não só do diálogo do governo com a sociedade, mas da importância que as pessoas, né, a sociedade participar mais do governo. Claro que o governo precisa se fazer próximo, precisa ter instrumentos de participação, mas eu vejo hoje, sobretudo, uma importância da gente conscientizar as pessoas de que elas, numa democracia, precisam assumir plenamente a sua cidadania. E assumir plenamente a cidadania significa, cada um na sua circunstância, obviamente, ter uma participação no governo, nos debates públicos, etc. E aqui a gente tem um problema grave, que entrou na cabeça da grande maioria da população, não sem razão, que política é lugar de bandido. É né? verdade. Então, essa é a premissa maior do raciocínio. E a pessoa fala, não quer saber de política. Não, a premissa, mas é óbvio, né? Porque eu falo que isso é uma profecia autorrealizável, porque se todo mundo pensa que política é lugar de bandido, e obviamente a premissa menor é eu não sou bandido, a única conclusão lógica é que isso não me diz respeito. Não quero fazer parte disso. Então é como que uma profecia autorrealizável. Quanto mais a gente acha que política é lugar de bandido, ou de gente que quer se beneficiar com o poder, mais ela efetivamente se torna. Porque essas pessoas vão querer buscar. Com mais consciência, com mais pudor, com mais integridade, vão se afastando. Então nós vivemos no país... E aí, como a gente se afastou da política, quando estoura alguma coisa, a gente se revolta e quer participar, a gente muitas vezes vai para participar de uma maneira bélica, anárquica, para destruir, para xingar, para entrar na internet. Pra causar, e não para solucionar. E a política, padre, é o contrário disso, né? A política não é a continuidade da guerra, como por aí se fala. A política é a alternativa fundamental à guerra. Política é justamente, olha, cada um de nós tem aqui uma perspectiva diferente, uma visão diferente acerca de um determinado assunto, determinada ação, ou um bem comum a ser buscado, e a política é justamente a capacidade humana de concatenar diferentes perspectivas em prol de um bem comum que diz respeito a todos. Sim, política é isso. Então, nós fazemos política em casa o tempo inteiro, o senhor na tua paróquia, o tempo todo. Na associação, em qualquer ambiente nós precisamos ser políticos. E isso, de novo, não sem razão. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político. É um ser político justamente à medida em que ele é um ser social. E ser social implica conviver com gente que é diferente. Então, buscar o bem comum com o diferente exige política, exige diálogo. Então, eu acho que o mais importante de tudo hoje somos nós, né, nos conscientizarmos dessa importância de assumir plenamente a cidadania, né? Eu não vim de família política nem nada, sou aqui de São Paulo, sou advogado e tal, mas eu tinha 20 anos, eu conheci um deputado estadual chamado Reinaldo Augusto, que tinha um projeto de formação de líderes, de conscientização nesse sentido, e ali eu vi materializado numa pessoa e num grupo uma possibilidade de me inserir na política de uma maneira que eu vi virtuosa, com sentido, com capacidade de transformação. Assim como aconteceu comigo de nunca ter imaginado ser político, eu tinha um desejo vago de contribuir de alguma maneira, mas quando você vê pessoas concretas se embrenhando nesse meio que é difícil, que é complexo, mas com sentido, com capacidade de transformação, isso foi para mim decisivo na vida, né? Interessante. Me fez abraçar essa vocação. Então, eu acredito que quanto mais nós estimularmos as pessoas de uma maneira ordenada, se capacitando, né, a participar do diálogo da sociedade com o governo, mais perto de transformações reais nós estaremos. A gente precisa de pessoas. Eu vou dizer uma coisa, como testemunho eu digo, todas as vezes que eu escuto essa expressão político é ladrão, eu me sinto extremamente ofendido, porque eu cresci
Meu pai foi uma das pessoas que mais me ensinou que a política é lugar de gente boa. Meu pai foi vereador, foi prefeito da minha cidade, lá em Lavras. Eu digo que foi o melhor prefeito que Lavras já teve. E eu vi naquele, todo dia eu via naquele um homem extremamente honesto, buscando o bem da população, de todo cidadão. E era impressionante, eu vi meu pai se consumir, fisicamente. Não se enriqueceu com política, por isso que eu me sinto muito ofendido quando fala, político é ladrão, tá? Não se enriqueceu com política, né? Meu pai, só um exemplo, termino, ele asfaltou a cidade inteira, Lavras foi a cidade inteira. A última rua a ser asfaltada foi lá de casa, porque ele falou assim, eu não vou fazer isso, senão o pessoal vai falar que eu tô me beneficiando. Foi a última rua e só foi asfaltada porque os vizinhos lá na Rua Desembargador Alberto Luz falou, não é possível, prefeito, nós vamos ficar até quando sem asfalto, né, na rua, né? Interessante isso. Mas então, isso é verdade. Existe, sim, a política é lugar de gente boa para, de repente, ter coisas diferentes na política, né? Eu sei que o Rio de Janeiro, todos os governadores foram presos de um tempo para cá. Nós precisamos ter perseverança na esperança. Isso. Quem pode falar e quem é ouvido? Raça, narrativa e poder no mercado de comunicação. É isso que a Dani vai trazer pra gente na quinta-feira. É isso que vai falar. Então, eu acho que é bastante importante o tema, como a gente falou. Então, não só falar, mas ser ouvido. Ser ouvido. Você falou isso, é mais importante ser ouvido. Ser ouvido. Então, são pautas, assim, importantes não só para o mercado de comunicação que a gente traz, ali que são mais de 400 associados, mas principalmente no dia a dia, no dia a dia do trabalho, da sua vida, tudo que a gente estava falando aqui na sociedade. Então, o quanto isso é importante para que a gente traga esse tema aí, para que as mulheres possam falar mais, e principalmente mulheres sendo negras, né? Que aí a gente já tem aí um outro é verdade. ponto para exato. É mulher, exato. é negra, né? É verdade. Tem gente chamando os negros aí de macaco. Eu vejo atores, assim, não vou citar nomes, falando, fulano, tava agarrando um macaco. Gente, não é um macaco, é um ser humano. Você não pode chamar um ser humano de macaco. E na publicidade, né? Macaco é macaco e ser humano é ser humano. Lógico. O Trump fez isso, né? Trump fez isso. Eu não vou falar nomes. Trump fez isso. Trump fez isso. Então, acho que além de ser uma pauta fundamental para a gente trazer, eu acredito muito que dar voz a essas pessoas faz muita diferença no nosso dia a dia, especialmente na publicidade, né? A publicidade, ela, às vezes, claro, isso mudou muito, mas antes tinha muito preconceito contra gordos, negros, de aparecer nas grandes campanhas publicitárias. É verdade. Né? Existia um padrão que era seguido, né? o padrão de beleza, aquele padrão só da mulher branca, da mulher loira, magra. Voltou. Tá voltando, voltou totalmente. Mas eu acho que a gente agora. tem tentado ponderar isso, né? Nós, como publicitários, assim, a gente sempre procura trazer... Quebrar. Quebrar esse paradigma, né? Que existe de tantos e tantos anos na comunicação do Brasil. Muito bom, isso é desafiador. Vamos ver aqui, gente. Os alertas e perigos de um relacionamento abusivo. Ana Paula, Ana Paula, ela tem uma história, né? Foi bem complicada minha história foi uma história... Ele tem um livro também sobre isso. Mas que bom, vou precisar ler. Me recomenda, que é bom, é sempre bom. Tem um livro Independência, eu lancei agora em fevereiro. Um livro muito bom. Incrível, isso é ótimo. Sempre quando você... Porque te liberta, né? Quando você lê e tudo, quando você fala também. Toda vez que eu falo nisso... que é uma coisa que me doeu muito. Sim. Hoje não dói mais, que eu me sinto curada, porque eu já entendi, né, que eu precisava passar por aquilo, que eu me deixei levar, porque às vezes você se coloca numa posição de vítima e você se colocou lá dentro. Então, nós temos que ver também até que ponto você é vítima e até que ponto a outra pessoa é só o algoz. Eu acho que há um erro dúbio aí também, porque você também cede muito, né, naquela esperança da pessoa mudar e ela não muda. Porque ela é narcisista, né? Existem alguns alertas que, de repente, a pessoa, às vezes no início não percebe. No início, você tá... Quando a paixão, né, o doutor sabe,
é mental, é uma coisa química. Quando você se apaixona, você fica meio que cego mesmo, né? Você fica meio que tonto, meio que... Então, assim, parece que você está vendo, mas você fala, será que é verdade? Será que eu não estou inventando? Aquele processo de negação. É, aquele processo de negação. Não, mas não, imagina. Não, e no meu caso, eu estava num país diferente, não falava a língua, então era fácil para o abusador virar e falar, não, você está louca. É o Google Translate que está traduzindo errado, porque a gente se falava pelo Google Translate. Uma relação que começou no Google Translate, até que eu aprendesse, né? Fui para a escola, aprendi, hoje falo fluente. Mais ou menos fluente. Não tão bem quanto o amigo querido. E assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas as primeiras red flags são os controles, né? A senha de celular, a senha do e-mail. Ah, essa roupa não está apropriada para o almoço na casa da minha mãe. Ah, essa unha vermelha. Ah, o batom. E é um controle disfarçado de cuidado, né? Ah, mas para onde que você está olhando? Você está no jantar. Eu falei, eu estou olhando para as pessoas, estou olhando para o que elas estão vestindo, como elas estão se portando. Eu estou olhando para onde eu estou. A gente saiu de casa, eu vou ficar olhando só para você? Eu estou olhando para o todo, eu estou me inteirando, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de me inteirar, né? Estou conhecendo o lugar, enfim. E assim, começaram com coisas pequenas e aí depois do casamento as coisas se escalaram, porque aí ele já tinha como a segurança do casamento e quando você casa, que você é estrangeira, você precisa aplicar para ser cidadã americana. Aí é que a coisa fica mais complicada. Então, o meu alerta, só um minutinho. São para as mulheres que estão nos sites de relacionamentos com homens estrangeiros. As brasileiras que querem muito mudar de vida, sair do país porque o Brasil não está mais legal e os caras começam, eu venho, eu vou te pagar passagem, vem, não sei o quê. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado, porque por trás dessa ajuda, eu vou te trazer para cá, eu vou te mostrar tudo, eu vou ser seu guia, eu vou te amparar. Tem um controle, tem um abuso e existe coisas assim absurdas. Eu não vou entrar muito, a gente não tem muito tempo. Quem sabe um dia eu voltarei. Isso mesmo, não é para contar um pouco mais, essa experiência mas profunda. Os primeiros alertas que eu acho mais importante já vem bem no começo. É não deixar estender. É quando começa o controle encapado de cuidado. Olha, interessante. Mas é bonito você falar, eu não quero esse papel para mim, mas também... Não. Pronto, de jeito né? nenhum, jamais. O perigo de guardar sentimentos por muitos anos. Doutor Daniel, então. Quando você... Panela de pressão, né? Você reprime os sentimentos, isso pode ter uma causa na sua infância. Você conviveu num ambiente onde você não conseguia se expressar. E você aprendeu a fazer isso. Então, o perigo de você guardar os sentimentos é porque isso pode somatizar em forma de doenças psicossomáticas e você não elabora aquilo que aconteceu. Todo sentimento vai falar do momento de vida, de um contexto que você está vivendo. Nenhum sentimento está ali à toa. Quando a gente sente uma tristeza, uma angústia, um medo, então a primeira coisa a se perguntar é: o que eu estou vivendo para sentir esse medo, essa angústia, essa tristeza, essa falta de vontade de viver? Quando você começa a fazer a leitura das emoções, você começa a analisar o que você está passando para conseguir mudar isso que você está passando. Uma pessoa que reprime as emoções, ela entra no piloto automático, não busca ajuda e começa a adoecer. Isso não é saudável do ponto de vista psíquico, porque o Freud já falava que aquelas emoções que são reprimidas, elas continuam vivas no nosso inconsciente. Né? Todo aquele material reprimido, que foi para o inconsciente, ele não está morto no inconsciente, ele continua vivo. E tanto é que na época do Freud, que ele começou a estudar, ele falou muito das histéricas. Sim. Né? Então, tudo que está reprimido é algo que está vivo, mas que você está escondendo debaixo do tapete. Por que você está fazendo isso? Porque é muito difícil, às vezes, encarar a verdade, é muitas vezes difícil encarar a realidade, dói mais, às vezes. Mas é preciso abrir e procurar ajuda. Aí você precisa buscar a ajuda de um psicoterapeuta, olhar a sua rede de apoio. Isso. Tem pessoas que são muito sozinhas, elas vivem aquilo e elas não
tem com quem compartilhar. Então, pensar o que está em volta de mim. Porque, às vezes, a pessoa é sozinha, não tem com quem ela conversar. Então, buscar um grupo religioso, buscar muito psicoterapia. importante. Você precisa se cercar de pessoas para você começar a colocar aquelas emoções para fora. Porque aí você tem a possibilidade de elaborar aqueles sentimentos. Ai, gente, tá tão bom. Tá. O Rodolfo acabou com o programa aí. A gente não queria ir embora. Não queria, Rodolfo. A música do doutor. Essa. Ai, que linda! Aí, ó. Muito bom. Bom gosto, hein? Doutor Henrico Mizassi, muito bem. Você vai seguir o Doutor Henrique no... Doutor Henrico no Instagram, @henrico.mizassi. Exato. E no canal dele, @henrico.mizassi. Mesma coisa. Obrigado, Só tenho doutor. esse nome. Muito Obrigado, padre. Obrigado mesmo. Obrigado, muito obrigado. colegas também. Muito obrigado. Claro, um prazer. Carol, muito obrigado. Obrigada, Obrigado Fábio. demais, obrigado demais. Olha, não esqueça, quinta-feira, então, aí, vamos lá. Quinta-feira, 11 da manhã. Ó, acesse o site abrade.com.br para você fazer a inscrição e no Instagram, @mcml. Isso aí. MCML, o que É como se Maria Carolina Moraes de Lima. Obrigado. Gigante. Ana Paula, que alegria. Muito obrigado, meu obrigado, querido, muito obrigado. prazer enorme. Olha, Foi uma obrigado. delícia, agradeço a todos Não, foi muito. vocês. Olha, @Ana Paula Saad. Pode procurar lá. Exatamente. Ana Paula e começa a seguir. Segue Ana lá. Paula Saad. Olha, Léo. Doutor Daniel Rajão, muito obrigado. Muito bom estar aqui com você mais Obrigado. uma vez nesse Obrigado. programa. Muito obrigado. E com esses convidados também. Vai sempre. viajar, volta logo, Eu viu? volto logo. Volta logo. Vai fazer uma volta ao mundo ele, olha, tá vendo? Aumenta o som, acabou o programa.